Olha, falando esquerda, uma pesquisa Quest divulgada hoje mostra que os petistas, acredite se quiser, os petistas Rui Costa e Jacques Wagner lideram a corrida pelas 2 vagas ao Senado na Bahia. Vamos conferir. Bom, temos a arte aí na tela. Ó, Rui Costa aparece com 22%, seguido de Jacques Wagner do PT com 16%. E depois só vem a Angelo Coronel, que pega em terceiro, mas pra você ver a diferença, o Angelo Coronel tá em... O Ângelo deve ser Coronel, né? Pega 6%, ou seja, a diferença é de 16% em segundo lugar do Jacques Wagner para o terceiro lugar, que está com 6%. Jacques Wagner, como a gente já sabe, né? Enfim, ficou aí, está sendo investigado, né? No caso Master, que aqui nós mencionamos, que foi mencionado. No entanto, o eleitor da Bahia parece que não está nem aí para essas investigações ou resolveu dar o seu crédito ao Jacques Wagner. Ele está ali em segundo lugar nas pesquisas. O levantamento ouviu eleitores em todo o estado e faz parte do monitoramento do cenário para as eleições de 22. Surpresos, meus amigos? Infelizmente não, a Bahia está presa nessa roda de ratos já há muito tempo. É um dos estados mais pobres do país, um dos estados onde tem mais pessoas que dependem do auxílio, um dos estados com maior criminalidade. Eu falo com muita pena porque realmente eu adoro a Bahia. Fui almoçar com um grande amigo hoje meu que é de Salvador, mora lá inclusive, e a gente estava falando sobre isso. Então é uma pena porque esse ciclo precisa terminar. Ele é um ciclo vicioso, longe de ser virtuoso, os dados mostram isso. Quando você pega, por exemplo, estados que nunca foram governados pelo PT, como Santa Catarina, se você isoladamente olhar os números, eles têm índices muito mais parecidos aos países de primeiro mundo do que índices de estados do norte e do nordeste brasileiro, que são governados estruturalmente pela esquerda há muito tempo, que perpetuou a miséria ao longo do tempo. Agora, isso vai além da miséria. Jacques Wagner, envolvido com todo esse escândalo, ainda consegue ter, ao menos o que mostra nessas pesquisas, esse tipo de intenção de voto. Então, talvez o que a gente tenha falado agora da tecnologia, no meu entender, que é onde reside realmente a minha esperança para essa diminuição, entre aspas, dessa escravidão do eleitor brasileiro com relação à burocracia do mais do mesmo. Né? E vale dizer que o caso Master nasceu na Bahia, né? Tem 2 coisas que nasceram na Bahia, o samba e o caso Master. Então, enfim, fica difícil. Eu fico me perguntando aqui, o eleitor da Bahia não sabe o que está acontecendo ou não liga para o que está acontecendo com o senador Jacques Wagner? De 2 uma. Alguém, enfim, está fazendo uma piada conosco em relação a isso. Não liga, inclusive, para a situação que a Bahia se encontra hoje, que ela é muito séria. Os números são muito, muito, muito ruins. De pobreza, do nível de emprego, enfim. Os números são catastróficos na Bahia. Mota. Eu não sei o que dizer sobre isso, então eu vou lembrar que essa pesquisa entrevistou 1.200 pessoas. 1.200 pessoas. Né? Qual é a população da Bahia? Eu acho que tudo tem seu tempo, não dá, eu não acho que em cima de uma pesquisa como essa dá para concluir nada. Entretanto, é público e notório que há no Brasil pessoas envolvidas em inúmeros escândalos, inclusive até condenadas, que depois se elegem com boa votação. Então, isso não é propriamente uma novidade na política brasileira. Eu acho que não é novidade nem na política mundial, né? Eu me lembro quando eu morava em Washington, um prefeito da época foi flagrado numa operação policial em um hotel, uma situação altamente comprometedora com uma mulher que não era mulher dele e fumando crack, um cachimbo de crack. E foi um escândalo danado, ele acabou perdendo ali o cargo dele. Depois ele voltou e foi reeleito, tá? Então, não sejam tão duros assim com os baianos. Essa é a realidade da política. Vou fazer uma retificação. Falei assim, que o eleitor podia estar fazendo piada, mas vamos lá. A Bahia tem 15 milhões de pessoas, de habitantes.
A pesquisa ouviu 1.200 pessoas, não é isso, Mota? 16% era o voto ali, o percentual para o Jacques Wagner. O Musa me ajudou aqui, provavelmente usando inteligência artificial. Hoje foi calculadora, mas tá fácil esse aí. E 16% de 1.200, nós tivemos aqui 192 eleitores. Então, enfim, acho que tem 192 pessoas na Bahia e já é muito, que ou não ligam para o caso Master ou não sabem o que está acontecendo. É preciso, né, que a gente, pelo menos, conte aos políticos que nós desejamos um rumo diferente para o país. Pô, o Jacques Wagner, ele está sendo investigado num dos casos mais importantes do país. A acusação sobre ele não é só a de, eventualmente, ou supostamente ter recebido propina, mas também teve bloqueio de bens, etc. E era, inclusive, acusado, uma das linhas de acusação é de que ele servia, ou pôde ter servido, de intermediário entre o Banco Master e o próprio governo. E quer ver um outro ponto importante? A gente mencionou essa semana aqui a respeito do Sérgio Gabrielli, que foi presidente da Petrobras entre 2005 e 2012, durante todos os escândalos, e que ele falou na semana passada de controle de capitais, e ele foi nomeado, a princípio, para ser um dos chefes responsáveis ali da campanha de Lula para o eventual Lula 4. Ele também vem da Bahia. Então, os nomes da Bahia, eles são importantes, mas olha a responsabilidade que eles têm e olha onde todos eles estiveram envolvidos. A gente só mencionou de escândalo. Sim, sim. Ah, não. Ô Mota, eu fico aqui me perguntando o seguinte, você não acha que também tem uma questão, não importa, que a gente fez essa relativização, estamos aqui falando de um percentual muito pequeno das pessoas que estão aí expostas nessa pesquisa, mas as pessoas se insensibilizaram em relação a possíveis atos de corrupção, ou a gente está com pessoas que não conhecem ou não estão dispostas a conhecer fatos políticos, desinteressadas de fatos políticos que estão expostos aí na mídia o dia inteiro. Acho que esses dois dados são importantes da gente compreender. E a gente não está aqui diagnosticando isso só na Bahia. Se a gente for ver aí outras pessoas que estão sendo investigadas, etc., provavelmente também receberão apoio. Tem um monte de gente investigada que recebe apoio. E aí? Isso é desconhecimento, insensibilidade em relação a atos de corrupção? Porque, veja, independente da pesquisa, isso existe no Brasil. Essa é uma pergunta muito difícil, Marcílio. Você me faz várias perguntas aqui. Você fica me fazendo pergunta, falou que ia me pagar a consulta ontem, anteontem, não recebi um centavo. Agora está na hora de eu devolver uma pergunta difícil para você. Eu vou consultar aqui a inteligência artificial. É proibido isso? É permitido isso aqui no programa? Foi, mas você depois tem 48 horas para dar explicações do porquê que utilizou a inteligência. Eu queria lembrar vocês do slogan criado, se eu não me engano, na década de 50, pelos apoiadores do político Adhemar de Barros, que foi governador de São Paulo, né, prefeito de São Paulo. Rouba, mas faz. Esse slogan diz muito, tá? Porque no Brasil você tem também o que rouba e não faz. Então, quando o sujeito rouba e faz alguma coisa, o cidadão acha que já está com alguma vantagem. Eu acho que a principal razão é que se criou no cidadão brasileiro, se normalizou a ideia dos políticos que enriquecem no exercício da política. Então, o cidadão não acha mais isso uma coisa anormal, excepcional, porque ele conhece inúmeros exemplos de políticos que enriqueceram na política, né? Parece que a exceção é o contrário. Quando você encontra um político que tem 20, 30, 40 anos de política e tem uma vida modesta, mora num lugarzinho como um cidadão comum, as pessoas até acham que ele fez alguma coisa errada, né? Ele não é um político tão competente assim. E eu acho que também colabora para isso, e eu vou falar isso com muito cuidado, né? Esse descarrilhamento da justiça brasileira, que de uns tempos para cá tem servido para outras finalidades, né? Então o povo brasileiro viu
inúmeros casos de escândalos que não deram em nada, pessoas que foram condenadas, depois as condenações foram revertidas, delações que foram anuladas, provas que foram anuladas, dinheiro que foi devolvido àqueles que tinham admitido que o dinheiro era produto de corrupção. Então chega uma hora que as pessoas ficam meio anestesiadas em relação a isso tudo, né? Eu acho que isso provavelmente é um fator também. Esse é um ponto importante, né? Isso daí você falou da parte política, mas juridicamente essa é a minha maior preocupação. Você sabe, Mota, que eu tenho falado muito isso em todas as palestras que eu dou, etc. Eu sempre digo isso, falo assim, qual é o seu maior medo? Eu falo assim, o meu maior medo é o do futuro. Porque a gente vai anestesiando. Isso é um escândalo atrás do outro. Todo dia tem uma decisão injusta, todo dia a gente tem um excesso, um abuso, etc. Eu tenho uma frase que eu gosto que é o seguinte, o absurdo de amanhã normaliza o de hoje. Então, como a gente se ocupa do absurdo de amanhã, o de hoje a gente já esquece, deixa para lá, já foi. Amanhã a gente está discutindo outro, né? Então, o que a gente hoje discutiu aqui, como não vai se resolver hoje, não tem como. Nós hoje passamos o programa falando de absurdos, 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 e eles vão se resolver? Não vão se resolver. Amanhã virão outros. E como amanhã virão outros, os de hoje ficam normalizados. Quando acontecem de novo, mais uma vez, mas de novo. O Vorcaro vai de novo delatar, de novo o que aconteceu isso, descobriram mais isso sobre o fulano, descobriram mais aquilo, e assim por diante. E o futuro? E esse jovem, hoje um jovem que está na universidade, a gente está aqui riscando o chão e dizendo que esses abusos, sobretudo do judiciário, começaram em 2019. A todo momento nós caracterizamos, registramos que essa é a data, quando o inquérito das fake news começou. Esse jovem que hoje está com 20 e poucos anos dentro da universidade, ele tinha 13, 12 nessa época. Tô fazendo uma conta aqui, porca. Rápida, errada. Mas enfim, até 12, 13, 14, não importa. Era uma criança, não tinha consciência. Portanto, toda a vida, todo o crescimento dela foi dentro desse lugar de excessos e exceções, né? Aí ela entra na universidade e o professor dela, muitas vezes de esquerda, vai dizer o seguinte: tudo isso é para salvar a democracia. E aí ela sai de lá e vai virar o próximo jornalista, vai virar o próximo juiz, vai virar o próximo advogado, vai virar o próximo funcionário público e assim por diante. A gente vai perpetuar com isso aquilo que a gente está criticando. Muitas vezes a gente chega e fala assim, olha, esse interesse na política é de um público mais velho, né? Eu vejo até muitas pessoas mais velhas chegando e falando assim, eu trouxe aqui, isso aconteceu, aqui meu filho, ele ouve você, o meu filho, porque eu forço, não é que ele ouve o que quer, mas o cara entendendo por que um público mais velho se interessa pelas coisas que são ditas ou por essas críticas que a gente faz, justamente porque esse público, né, ele está mais acostumado ao mundo, ele entende, o jovem já está insensibilizado antes de começar a viver. Isso é muito sério. Todo ano a gente tem um escândalo. Todo dia a gente tem um absurdo. No Brasil, sim. E Fala, Bruno. Não, eu só ia falar que o escândalo de hoje, que parece um absurdo, ele simplesmente se torna irrisório, porque o escândalo de amanhã no Brasil, ele tende a ser sempre maior, né? E vocês percebam como tudo isso colabora para reforçar a noção de que a política é uma atividade inútil, nefasta, que esse sistema democrático é uma perda de tempo, é um antro de corrupção, né? Isso tudo aponta na direção, né, de você dizer que a solução é um sistema onde não haja eleição, onde não haja políticos, onde você tenha lá um pai, né, um painho todo poderoso que tome conta das pessoas. Para que Congresso? Deixa que o painho resolve isso tudo. E não custa lembrar que esse é o objetivo básico, fundamental de toda a doutrina socialista. É você estabelecer, né, o Estado socialista, o Estado comunista, e a gente sabe o formato que isso tem, né? Acaba a propriedade privada, acaba os direitos das pessoas, você tem lá o líder todo-poderoso distribuindo a igualdade para os seus súditos. A partir do momento em que você desmoraliza a política,
caracteriza a política como uma atividade nefasta, você está plantando na cabeça das pessoas essa ideia. É isso, eu concordo integralmente, porque os incentivos da política, eles são justamente perversos. Eu sempre menciono aqui o livro que explica muito bem isso, não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com os dias atuais, que é O Caminho da Servidão, e um dos capítulos chama Por que os piores chegam ao poder? E basicamente você não tem incentivo para aqueles que são morais e éticos a permanecerem na política, ainda mais se eles forem competentes, porque o setor privado sempre trará maiores prêmios, ou seja, benefícios para essas pessoas competentes, morais e éticas. E aí o caminho fica livre para os piores. E claro que você tem as exceções, mas na grande média, eu acho que esse é o grande desafio. E talvez o que foi aventado aqui com relação à inteligência artificial possa ser algo que supra um pouco esse gap ao longo do tempo, né? Essa é uma preocupação que eu volto a dizer, eu falei do pessoal mais velho, né? E os jovens, enfim, esse gap geracional, e sempre que alguém chega para mim e fala assim, Marcília, o que a gente pode fazer, né? Muita gente me procura e fala assim, o que a gente pode fazer? Eu sempre digo, faça o seguinte, coloque teu filho junto de você aqui assistindo o Pingos dos Is, coloque seu filho junto de você assistindo os vídeos, enfim, se informando da forma como você se informa. É a melhor coisa. Transmitir aos mais jovens é a única forma da gente resolver esse problema. Porque se esses mais velhos deixarem o mundo, e deixaremos todos, né? Ontem a gente falou que a dívida do governo a gente só conseguirá pagar em 120 mil anos, não era? Era 143 mil anos? 143 mil. A gente vai deixar, ainda que a gente viva 143 mil anos, desde a era do gelo até agora, em algum momento todos deixaremos. Não era nem a dívida, era o montante que o Lula gastará com publicidade esse ano. Só nesse ano. Os 850 milhões. Só nesse ano. Só nesse ano. Deixa eu complementar a sua sugestão, Marcília. E faça também o contrário. Sente com o seu filho. Peça para ele te mostrar o mundo em que ele vive, os jogos que ele joga, os sites onde ele anda. Peça para ele te mostrar o Discord. Peça para ele te mostrar as aplicações que o seu filho já deve ter em Bitcoin ou em outras moedas digitais. O seu filho tem muito a ensinar a você. Então, sente com ele, ensine a ele, mas também aprenda com ele. Não sei se aprenda, né? Acho que conheça. Não sei se os mais jovens têm tanto a se ensinar aos mais velhos. Eu acho que tem. Enfim,